Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos dar continuidade aí à nossa aula sobre a colonização da América Portuguesa. Na última aula nós paramos, na parte em que Martim Afonso de Souza, em 1530, chega aqui às terras onde hoje é o território brasileiro, com o objetivo de colonizar. A gente viu que esses 30 anos, desde a descoberta, entre aspas, até 1530, sem colonização, apenas com a intenção ali de explorar o pau-brasil, a criação de feitorias, foi devido ali ao comércio com o Oriente, que era muito mais lucrativo, e para e correndo o risco de perder esse território aqui para outras potências. Então a coroa portuguesa manda a expedição aí de Martim Afonso de Souza com o objetivo de colonizar o Brasil. E aí, logo depois é criada aí as capitanias hereditárias, a divisão do território português, com o objetivo aí de defender, de povoar e de produzir esse território. Então, esses são as três palavrinhas-chave, das capitanias hereditárias, do objetivo das capitanias hereditárias, ou seja, dos donatários, aqueles que vão receber essas capitanias. Capitanias são os lotes de terra, e hereditária porque elas eram passadas de pais para filhos, tá? Então, um nobre português recebia essas terras aí da coroa, e ele tinha que cumprir aqui esses deveres, tá? Mas ele também tinha uma série de direitos sobre essas capitanias hereditárias. Então, ao todo, foram divididas 15 capitanias hereditárias, tá? Ou seja, 15 lotes de terra. Aqui nós temos esses 15 lotes de terra. Vamos lembrar que, segundo o Tratado de Tordesilhas, apenas essa parte aqui pertenceria a Portugal. Então, as capitanias hereditárias teriam essa divisão aqui. E essas 15 capitanias hereditárias foram entregues a 14 donatários. Tem alguns que chamam de capitães donatários, outros só de donatários. Mas são aqueles que vão receber essas capitanias aqui, tá? Aqui nós temos uma outra visão dessas capitanias hereditárias, segundo uma interpretação mais recente dos documentos da época, de como teria sido a divisão dessas capitanias. Não mais tudo paralelamente no litoral, mas as de cima, as mais ao norte, teriam essa divisão aqui horizontal, tá? Na vertical, desculpa, na vertical. Só que isso não muda para a gente, porque continua sendo 15 capitanias hereditárias, e as funções é a mesma. É uma interpretação aqui mais histórica, de uma revisão historiográfica, mas trouxe para vocês que mais não muda o objetivo, o sentido dessas capitanias, tá? E aí, então vamos lá. As capitanias hereditárias, elas eram dadas ali pelo rei aos capitães donatários, ou somente donatários. Esses donatários, eles tinham direito de posse hereditária da terra. Então vejam bem, o dono ainda dessas terras aí era o rei, era a coroa portuguesa. Tá? Só que os donatários, eles tinham direitos de explorar essa terra aí, passada aí de pai para filho. Então, os direitos sobre essas terras estavam aí, cobrar impostos, então os impostos cobrados dentro daquele território ficavam ali para o donatário, distribuir sesmarias. Sesmarias são pequenos lotes de terra, tá? Então, a capitania é um lote maior, aquela extensão maior, e ele dividia em vários lotes pequenos, para atrair pessoas para vir povoar, para vir produzir aqui na sua capitania. Então, isso caberia ao donatário. Aplicar a justiça, então qualquer conflito que ocorresse ali dentro da capitania, era o donatário que tinha que resolver. E explorar as terras, Então, cultivar cana-de-açúcar ou algum outro produto, criar gado, enfim, era objetivo, era obrigação do donatário de explorar essa terra aí, tá? Então, esses daqui são alguns dos direitos
que o donatário tinha. E alguns dos deveres é aquelas 3 palavrinhas, né, que eu comentei com vocês logo atrás. Né? Povoar, então eles tinham que atrair pessoas para vir morar aqui, né, na sua capitania, né, fundar vilas, abrir estradas, né, ocupar o interior, né, do Brasil, porque somente a parte ali litoral é que eles começaram, né, a povoar, a defender, né, das invasões estrangeiras, principalmente, mas também de povos indígenas hostis, né, povos indígenas que faziam ataques aí contra os portugueses, tá? E de fazer produzir, é claro, né, que essas terras aqui fossem lucrativas, tá? E o que acontece? Essas capitanias eles já tinham até esses objetivos, né, muito bom, né, com várias boas intenções de produzir, né, de fazer render, prosperar para a coroa portuguesa, só que elas não deram certo. Das 15 capitanias, apenas 2 deram certo, 2 tiveram sucesso, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, né, onde hoje é São Paulo. Tá? Por que elas não prosperaram? Primeiro, por falta de recursos por parte dos capitães donatários. Né? Então, o rei entregava essa terra aí aos capitães donatários, mas o resto caberia a eles, né? Tirar recursos do seu próprio bolso, né? Para vir para cá, para trazer gente, para incentivar as pessoas para vir morar e produzir aqui essas terras. Né? E muitas pessoas não queriam vir aqui para o Brasil, né? Tinham medo, não queriam abandonar a sua terra natal lá em Portugal, né? Então tinha toda essa dificuldade, né? Então essa falta de recursos foi uma dessas dificuldades aí. Teve alguns capitães donatários que nem chegaram a vir, né, aqui para o Brasil, receberam essas terras e simplesmente largaram para lá, né? Não quiseram nem ver como que era, tá? A vastidão do território, né? Então dificultava a comunicação e a defesa do território. Então imagina você proteger, né, uma grande extensão de terras, tá? E a dificuldade de se comunicar tanto com a coroa quanto com outras capitanias, né? Numa época onde que não tinha, né, WhatsApp. Então, as mensagens, né, demoravam a chegar. Então, tudo isso daí era muito complicado, tá? Era um obstáculo muito grande. E nós tínhamos também os obstáculos naturais, né? Animais selvagens, as florestas desconhecidas, né? A mata fechada, né? Então, tanto é que a gente viu, né, algumas representações dos mapas, né, daquele período ali, tinha até dragões, né, ilustrados naqueles mapas. Então, muita coisa assim que permeava o imaginário popular, né, que eles tinham medo também, né, de adentrar nessas florestas, a hostilidade, né, dos indígenas, porque no início, né, lembro que eu falei com vocês que o primeiro contato entre portugueses e indígenas, né, se deu de forma amistosa, mas depois esse contato aí, né, ele foi se tornando mais hostil, né, por algumas tribos, devido a essa invasão, né, a essa aproximação, né, essa querer tomar para si as terras, né, os indígenas não tinham esse conhecimento, essa ideia de propriedade da terra. A terra estava ali antes deles e iria continuar ali, né, após a sua morte. Então não tinha esse direito de posse, né, de propriedade. Já os portugueses chegam com essa mentalidade, né, de ser dono da terra, né, de expulsar, né, tribos indígenas das suas terras. Então, isso daí começa querer também, né, escravizar alguns indígenas, né, no início aí das primeiras plantações, né, da cana-de-açúcar, para trabalhar. Então, tudo isso daí aumenta a hostilidade dos povos indígenas, que vão resistir de diversas formas, tá? Destruindo engenhos, destruindo plantações, né, atacando esses portugueses. Então, tudo isso daqui contribui para que essas, né, capitanias não prosperem. Então, das 15, apenas 2 prosperaram. Né? Aí, né, devido ao fracasso das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa decide, né, criar aí o governo geral. Tá?
Então, o governo geral era uma forma de centralizar a administração colonial nas mãos do governador geral, que seria a maior autoridade aqui, né, na América Portuguesa, né, perdendo lá só para o rei, tá? Então, aqui no território brasileiro, o governador geral seria a maior autoridade. Então, as capitanias hereditárias elas estariam centralizadas na mão do governador, né, geral. E o objetivo é praticamente o mesmo: fazer produzir a colônia, defender a colônia e proteger os interesses aí da metrópole. E aí vão ser criadas, né, após a criação aí, né, do governo geral, que a gente vai falar quem que foram os primeiros governadores, né, gerais aí do Brasil, nós vamos ter a criação das câmaras municipais, tá? As câmaras municipais, elas vão ser estabelecidas nas principais vilas e vão ser responsáveis por assuntos, né, mais locais, tá? Então, as principais atribuições aí das câmaras municipais: regulamentar construções, né, dos vilarejos e a limpeza das vias públicas, fixação de penas, né, para quem faltasse as procissões, né, lembrando aí que era pessoas, né, extremamente religiosas, né, católicas, então cumpria ali os feriados religiosos, tá? Então as pessoas tinham que seguir, porque se elas não seguissem esses feriados religiosos, elas eram suspeitas aí de terem, né, outra religião. E a gente sabe que nesse período aqui, né, foi um período ali de reformas religiosas, tá? E de muita perseguição contra, né, judeus, contra protestantes. Então, era uma forma aí deles descobrirem quem, né, não eram, nem quem não era católico, tá? E também outras penas, tá? As câmaras municipais tinham esse poder de polícia também, tá? Inclusive muitas cadeias eram construídas, né, no subsolo ali, né, nos porões das câmaras municipais. Controle de pesos e medidas, prisão aí, né, dos acusados de perturbar a ordem, aí, né, conservação das vias públicas, fiscalização do comércio, realização de obras, cobrança de impostos, tá? E elas eram administradas aí por juízes e por vereadores, cargos ocupados aí pelos homens bons. Quem que eram homens bons, né? Considerado aqui nesse período? Eram brancos, né? Católicos e de posse, né? Pessoas de propriedade, né? Pessoas aí com alguma espécie de riqueza, né? Algum parentesco aí mais nobre. Então, esses daí eram uns homens bons, tá? E aí nós vamos ter, né, os principais, né, governadores gerais, né, os 3 primeiros governadores gerais aí, né, do Brasil. O Tomé de Souza é o primeiro, né? Em 1549 ele chega, né, em Salvador. Inclusive, Salvador se torna a primeira capital do Brasil, né, com o início aí do governo geral, e fica assim até 1763, né, quando o Rio de Janeiro passa a se tornar a capital do Brasil. Tá? Então, Tomé de Souza ele chega com, né, milhares de pessoas, né, centenas, né, de pessoas ali para colonizar, né, o território aí brasileiro, fundar vilas, e vem junto com ele aí o padre Manuel da Nóbrega, né, que é um jesuíta com o intuito de catequizar, né, os indígenas, né, os portugueses, também os espanhóis na América Espanhola, sempre está com esse objetivo de catequizar, né, os indígenas. Tá? Então, que são criadas aí as missões jesuíticas, né, que são os aldeamentos, onde que os indígenas, né, vão ter contato com a cultura europeia, né, com a cultura dos portugueses, né, vão aprender a falar e a escrever, né, o português, a rezar as missas, né, e vão esquecer, vai ser tirado deles, né, a parte ali da sua cultura, dos seus rituais, né, dos seus costumes. Então, os jesuítas, né, eles, ao mesmo tempo que eles defendem, né, essa cristianização dos indígenas, essa evangelização, né, e ter um olhar, né, menos selvagem, né, desse indígena, né, que outras pessoas tinham na época ali,
ele ao mesmo tempo está retirando dele, né, a sua identidade, né, a sua cultura, né, e está colocando, né, a cultura europeia imposta aí nesses povos indígenas. Esses indígenas que acabavam aceitando isso, né, não resistindo, eram, né, tinham alguns benefícios, né, por parte aí dos portugueses. Aqueles que resistiam, né, era permitido aí até escravizá-los, né, era permitida aí a guerra justa contra esses povos indígenas aí que resistiam. E essas missões, esses aldeamentos, eles também eram chamados de reduções, tá? Por isso que algumas que os índios, né, que viviam dentro dessas reduções também eram conhecidos como os índios reduzidos, tá? Após, né, Tomé de Souza, nós temos aí o Duarte Costa, né, que aí já vai ter um período assim, muito de conflito com vários povos indígenas, devido à escassez da mão de obra, né, para trabalhar aí nas lavouras. Ele, né, vai entrar em conflito aí com os jesuítas para, né, e com os indígenas para tentar, né, escravizar, vai aumentar, né, a escravidão aí dos indígenas, tá? Então vai ter muito conflito aí entre jesuítas e o governo, né, de Duarte Costa, tá? E depois nós vamos ter o Mendes Sá, que vai ter, né, também uma aproximação, né, com os indígenas para, né, que esses indígenas aí auxiliem os portugueses na expulsão dos franceses que vão estar em território aqui brasileiro nesse período aqui, tá? Que a gente já fala mais um pouquinho, que é a França Antártica. E aí, né, a administração geral, ela, né, era dividida aí entre o governador geral, né, o cara máximo aí, né, o top, né, da galera aqui no território brasileiro. Nós vamos ter o provedor-mor, responsável aí pela administração fazendária, né, então uma arrecadação aí de impostos. O ouvidor-mor, responsável pela justiça, né, e o capitão-mor, responsável pela segurança, né, interna e manutenção da defesa. Aí um esqueminha, né, para ficar mais fácil a compreensão aí, né, do governo geral aí, tá? E aí, né, nós vamos ter, né, dois pontos, né, desse início aí do governo geral, né, do início da colonização. A França Antártica, que eu comentei com vocês, é uma colônia francesa que se estabeleceu na Baía da Guanabara, tá? Onde hoje ali é o Rio de Janeiro, tá? E que durou de 1555 a 1567. Ela era composta principalmente de huguenotes, né, os calvinistas ali franceses. Então, além deles serem franceses, eles ainda eram protestantes, né? E por isso foram muito combatidos pelos portugueses, tá? Então, o território brasileiro, né, já teve uma ocupação aí francesa também, tá? Mas durou apenas aí 12 anos. E a Confederação dos Tamoios, né, que são os índios ali, né, da tribo dos Tamoios, se uniram com outros índios e acabaram se unindo aos franceses também, tá, na luta aí contra os portugueses, tá? Só que os portugueses acabaram, né, também se aliando a outros povos indígenas, né? Esqueci o nome do povo, mas o cacique Araribóia, né, foi um dos principais aliados dos portugueses nesse momento, na luta aí também contra os franceses, tá? Então a Confederação dos Tamoios é essa união, essa junção de várias tribos indígenas aí sob liderança dos Tamoios, que também acabou se aliando aos franceses, né, contra os portugueses. Só que eles acabam, né, sendo derrotados, né, num banho de sangue danado, tá? Então, esses são alguns pontos aí, né, desse início da colonização do governo geral. Nas próximas aulas, né, nós vamos falar, né, mais aí da questão econômica, né, aqui da colonização, né, mais focada aí nas canas de açúcar, nas construções dos engenhos e na vinda, né, de negros escravizados lá da África para trabalhar aí nessas plantações, tá? Então, com isso a gente encerra, né, esse momento aqui. Agradecer vocês, né, por terem chegado até aqui.
Qualquer dúvida vocês me perguntem, né? Perguntar é muito importante aí, né, para esse processo, né, de construção do conhecimento, até porque eu tento, né, dar uma resumida aqui e acabo pulando, né, algumas partes. Então, né, se vocês quiserem aprofundar algo mais, né, me perguntem para a gente estar discutindo esse assunto. Então, um grande abraço a todos e bons estudos.